Lígia Bojunga é uma escritora brasileira de literatura infanto-juvenil. Nasceu em Petrópolis, Rio Grande do Sul, no dia 26 de agosto de 1932. Aos 8 anos, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro. Em 1951, entrou para a Companhia de Teatro Os Artistas Unidos, que se apresentou em algumas cidades do interior. Passou, então, a atuar como atriz. Em busca de uma vida integrada à natureza, mudou-se para o interior do estado do Rio de Janeiro. Abandonou os palcos e as outras atividades do teatro. Passou 10 anos escrevendo para rádio e televisão. Junto com o marido, fundou a Toca, uma escola rural para crianças carentes, que manteve durante 5 anos. Em 1971, recebeu o prêmio do Concurso de Literatura Infantil do Instituto Nacional do Livro com sua primeira experiência literária, Os Colegas, só publicado em 1972. Lígia conquistou o público e em seguida escreveu Angélica, A Bolsa Amarela, A Casa da Madrinha, Corda Bamba e O Sofá Estampado. Em 1982, por estes livros, Lígia recebeu o prêmio Hans Christian Andersen. A premiação é considerada o Prêmio Nobel da Literatura Infantil. Lígia foi a primeira mulher a receber essa premiação fora do eixo Estados Unidos-Europa. Casada com o inglês Peter, seu segundo marido, em 1982, Lígia muda-se para a Inglaterra, mas vem constantemente ao Brasil. Em 88, volta a atuar nos palcos do Brasil e do exterior. Em 1996, Lígia publicou Feito à Mão, uma confecção alternativa à produção industrial, como indica o título. A obra foi composta manualmente com papel reciclado e fotocopiado. Em 26 de maio de 2004, Lígia Bojunga recebe das mãos da princesa Vitória, da Suécia, o prêmio Alma, o maior prêmio internacional instituído em prol da literatura para crianças e jovens. Em 2006, criou a Fundação Cultural Lígia Bojunga, com o objetivo de desenvolver ações para popularizar o livro no Brasil. O potencial humano para influenciar o outro tem sua expressão maior na palavra escrita. E Lígia Bojunga, sabendo disso, o faz como poucos. Enfeitiça-nos com uma mistura que liberta. Suas palavras, carregadas de sentimentos, conhecimentos, experiências e muita imaginação, a serviço de desconstruir e construir significado. Elizabeth D'Angelo Serra. Acho que quase todos os meus livros, sem exceção, uma preocupação social deste nosso Brasil. Eu acho que pode-se falar de tudo, que mesmo é só escolher a maneira, nem estou falando mais só de literatura, a própria conversa com criança, né? Por que aquela vozinha tati-bitati? Por que isso? Por que aquilo? Não, é um ser que está se formando, que tem que saber das coisas e que no mundo que nós vivemos cada vez sabe mais das coisas. O livro A Bolsa Amarela, publicado em 1976, tornou-se uma de suas obras mais famosas. Nele, encontramos o ludismo, que sempre esteve presente nos livros de Lígia, mas que aqui atinge um perfeito equilíbrio entre a liberdade do imaginário e as restrições do real. Conta a história de Raquel, que é filha caçula e a única criança da casa. Mora com sua família tradicional, onde criança não tem querer. Por se sentir muito solitária e incompreendida, ela começa a escrever para seus amigos imaginários. Raquel, desde cedo, tinha 3 vontades enormes, que engordam e emagrecem ao longo da história: a de crescer, de ser garoto e de ser escritora. Raquel e sua família sempre recebem doações de sua tia Brunilda, roupas, calçados e bugigangas que a mesma comprava e enjoava com facilidade. Nessa pilha, Raquel acha uma bolsa amarela, que ninguém gostou, e resolve pegar. Desta forma, a bolsa passou a ser o refúgio ideal das suas invenções e das suas vontades, que não tinham lugar para se esconder. Tudo se acomodava lá dentro.
A bolsa amarela acaba por ser um abrigo de 2 galos, de um guarda-chuva mulher, de um alfinete de segurança, de muitos pensamentos e histórias inventadas por Raquel. Através dessas histórias contadas, há fatos de sua vida, uma mistura de mundo real da família ao mundo criado com sua imaginação, repleto de amigos secretos e imaginários e fantasias. Com isso, uma aventura interna se processa, pois no enredo surge a questão relacionada com o feminino e com a posição que ele tem na sociedade. Conforme a crítica literária Cici Freire, esse livro é uma reflexão sobre as regras impostas em nossa sociedade, onde menino pode, menina não, onde adulto entende tudo e criança não entende nada. A família de Raquel trata como um móvel da casa, colocando onde bem entendem. São especialistas em zombar da menina pelos motivos mais ridículos, e são melhores ainda em cortar as asinhas dela, quando esta sonha em voar. Mas não pensem que eles não a amam. Ao seu ver, este é simplesmente o retrato de uma família comum do Brasil da época. Para que sonhar grande? O que criança entende de querer? As vontades de ser garoto, de crescer e de ser escritoras são vontades que vão crescendo e geram conflito entre a protagonista e sua família, pois Raquel não tem voz em casa, não possui direitos de escolher ou mesmo de discordar. Podemos dizer que, por ser ainda uma criança, os seus desejos ou vontade são desvalorizados pelos seus pais e irmãos. Portanto, vemos aqui simbolicamente representada a ideologia de uma sociedade que se recusa a encarar a criança como um ser dialogante, como um ser pensante, com problemas específicos e próprios da idade, seus dramas, seus ideais e seus devaneios. A bolsa do personagem é como um ventre materno, lugar de refúgio, de proteção e de transformação. A bolsa amarela dá à protagonista a possibilidade de proteger os seus sonhos e desejos, e ao mesmo tempo é o local onde suas vontades reprimidas serão transformadas em descobertas e autovalorização de seus sentimentos. A bolsa representa, sem dúvida, o interior da personagem, lugar onde a protagonista guarda e esconde os seus desejos e os seus segredos, protegendo-os da interferência dos adultos que se recusam a compreendê-la. A bolsa também tem uma importante e especial simbologia, a da mulher forte, estabelecida na sociedade, papel que inconscientemente Raquel deseja assumir. A cor amarela, metaforicamente, representa a mutação que a menina está vivendo. Segundo Jean Chevalier e Alan Gilbert, a cor amarela é a mais ardente das cores, difícil de atenuar e que extravasa sempre dos limites. Está associada ao mistério da renovação. Outra análise sobre o amarelo é que na atual sociedade ele não é associado diretamente a um gênero. Ou seja, a bolsa de cor amarela mantém uma relação simbólica com o interior de Raquel. Nela, a heroína procura força e autonomia para suas vontades, para enfrentar as reprovações da família e a censura da sociedade, além de também representar o seu amadurecimento. O galo, nessa narrativa, é justamente portador de um papel dialético. Este ser é comandado pelos seus donos com a função de dominar o galinheiro. Por isso, o personagem, não sendo capaz de conviver com as antinomias e de pactuar com o regime ditatorial, resolveu afirmar-se, cedendo aos seus impulsos de liberdade e de não sujeição.
Na rua, enferrujado e todo torto, Raquel encontra um pequeno alfinete de feltro. O alfinete simboliza o espírito da infância, ou seja, tudo aquilo que é mais ingênuo e infantil em Raquel. O estado que é encontrado, largado na rua, simboliza todas as infâncias esquecidas, as crianças abandonadas e a injustiça social de que são alvo. De todos os amigos imaginários de Raquel, o único que a protagonista guardará é o alfinete, para que, um dia, mesmo quando for adulta, encontre a sua natureza pura e infantil. O objeto apelidado por Raquel de A Guarda-Chuva reenvia-nos para uma concordância entre a protagonista e o seu sexo. Esta personagem alude aos elementos femininos utilizados por Lígia Bonjunga na sua narrativa. A mecânica do guarda-chuva também corresponde a uma simbologia. A menina compreenderá que não tardará a se transformar em adulta e que tornar-se mulher, independentemente do que almeja ser, inconscientemente continuará sempre a ter a essência pura e infantil de agora. Outra personagem que arrasta consigo uma simbologia na narrativa é o galo de briga de nome Terrível, o primo do galo Afonso. O galo Terrível foi retirado do galinheiro porque os donos decidiram que ele seria galo de briga. Para que ele não pensasse em outra coisa, seus donos costuraram seu pensamento, ensinando-o a detestar e não aceitar derrotas. Ele só tinha esse pensamento. Assumimos aqui uma das críticas de Lígia Bonjunga à sociedade no seu tempo. A autora utiliza a personagem terrível, que pelo seu pensamento costurado é a metáfora do cidadão médio, escravizado por um sistema que controla o pensamento. A linha forte que costura os pensamentos do terrível é, na realidade, uma analogia à linha dura do regime totalitário. Simbolicamente, ele representa o regime militar, ou seja, a conjuntura política brasileira em 1976, ano em que a obra foi publicada. De maneira criativa, Lígia insere sutilmente uma denúncia à ditadura. No capítulo 9, intitulado A Casa dos Concertos, o lugar é descrito como um espaço que se dividia em 4 partes. Remete-nos para a ideia de encontro, de união e harmonia. Princípios que a protagonista desejaria ter com todas as pessoas que fazem parte de sua família, seu pai, sua mãe e seus irmãos. Neste lugar maravilhoso, as tarefas são organizadas pelos moradores que vão se revezando, ou seja, cada um dos componentes da família tem a possibilidade de fazer um pouco de cada trabalho. Todos têm a possibilidade de dar opinião sem hierarquias. Aqui, a escritora expressa e configura a perfeita organização familiar e social, onde todos têm o poder de decisão e têm também condições de executar as mesmas tarefas, independentemente de idade ou sexo. Todos pensam, dão suas opiniões, tomam decisões, inclusive nas questões sociais ou políticas. Nesta dinâmica, também as vontades de Raquel vão sendo reparadas e voltam ao tamanho original. Assim, ao diminuir as vontades cada vez mais, seus amigos imaginários já estão prontos para partir. Nesta fase do conto, o galo Afonso conclui que a ideia pela qual terá que lutar é evitar que todos os pensamentos dos outros sejam costurados, como fizeram com o Terrível. A bolsa amarela estava vazia à beça, tão leve. E eu também, gozado. Eu também estava me sentindo um bocado leve.
Oh